Olá, amigos do podcast Minha Araras. De volta nós estamos aqui. E hoje tem uma convidada totalmente especial, minha grande amiga Iracy Barbosa. Iracy, prazer tê-la aqui, viu? O prazer é todo meu, Gil. É um prazer estar vindo aqui conversar com você. Aliás, você está muito bonita. Ai, obrigada. Dá uma olhada para aquela Obrigada. câmera aqui. Muito obrigada. Você parece que rejuvenesceu. Eu acho assim que quando nós estamos de bem com a vida, a gente rejuvenesce, né? Eu acho que tudo aquilo que a gente faz, que a gente gosta na nossa vida, a gente está sempre para se sentir melhor. Deve ser isso. Não é? De vez em quando a gente toma umas pauladas, acho que é para endireitar algum lugar aqui, outro ali, né? Exatamente. Às vezes a gente passa por algumas experiências difíceis, né, Gil? Parece que Mas melhora. depois, parece que melhora, fortalece. A gente é sempre fortalecido. Muito né, nos bem. obstáculos. Bom, você, mineirinha daquela da gema mesmo, não? Exatamente, mineirinha, nasci lá no sul de Minas. Ah, então você é mais de São Paulistano. Eu aos 11 São anos, Paulino. a minha infância, uma parte da minha infância eu passei em Minas Gerais, Congonhal, no sul de Minas. Eu vivi lá até os 11 anos e a partir dos 11 anos, meu pai sempre trabalhou fora, conhece o Brasil inteiro, né? E coincidiu da empresa vir para Araras e nós viemos para cá. Qual é o nome do seu pai? Porfírio Barbosa Neto. Porfírio Barbosa Neto veio trabalhar em que firma? O meu pai, ele era supervisor de estrada de rodagem. Puxa! Então ele conhece assim, ó, quando você vai viajar, você fala de algum lugar para ele conhece todos os desvios, ele conhece todas as estradas, todas as cidades. É um conhecedor assim do país. E ele está quantos anos? Aposentado 89 anos, totalmente lúcido, participativo, uma pessoa atuante, é um cara assim maravilhoso. Meu pai é um ídolo para mim. Viu? Ele é estrada de rodagem, a gente falava, o DR. O DR, exatamente. Estrada de rodagem. E depois foram mudando. Daí, aos 11 anos, a minha mãe, eu sou de uma família de 7 irmãs. Eu ia perguntar, não tem nenhum varão lá? Só um homem, de 7 irmãs, e foi ficando difícil para minha mãe sozinha, né? Tá assim, com todas essas filhas, os filhos, e depois a gente começou... vai a turma inteira para lá. Exatamente, turma para cá. Daí o meu pai decidiu que a gente ficaria, a própria empresa, né? Decidiu que não mandaria meu pai para outros lugares mais e que ficaríamos aqui em Araras. E aí nós viemos para cá. Seu pai gostou daqui? Gostou. Quem que não gosta de Araras? Quem que não gosta? Exatamente. Araras hoje é a minha cidade natal, né? Porque é maravilhosa, deu muitas oportunidades. Quanto tempo você está aqui, né? Nossa. Ai, aqui faz mais de... uns 47 anos eu moro em Araras. O meu amigo, minha amiga Iracy é minha amicíssima, né? Não é amiga? Sim. Mas eu trago aqui pessoas, você que é do podcast Minha Araras, pessoas que realmente fazem a diferença, né? Pessoa que é importante para a nossa cidade, assim, no âmbito educacional, qualquer que seja a profissão, mas que eleve a nossa cidade a níveis mais altos. E você é uma delas, né? Muito obrigada, Gil. E eu falo assim porque eu acompanhei muito futebol e pessoal que vinha jogar futebol na União, ou antes até no comercial, o circulismo não é da minha época, mas esse pessoal acabava ficando aqui. Que gostou da cidade. Seu pai veio e gostou da cidade. Meu pai veio, gostou da cidade. Primeiro veio as minhas 2 irmãs mais velhas, né? Para ver como é que era a cidade, junto com a minha mãe. E gostamos da cidade. A gente já tinha... Como é que chama sua mãe? A minha mãe, Ivone Barbosa Pimentel. A minha mãe já é falecida. Em memória. Em memória, E gostamos da cidade e aqui nós viemos. Aqui nós fizemos a nossa vida, dos meus irmãos. Então cada um arrumou na sua área um emprego? A maioria das minhas irmãs são da área da educação. Porque a minha mãe foi professora. Sim. Né? A minha mãe foi professora na juventude dela. Deixou o magistério depois, quando estava com muitos filhos, ela resolveu estar cuidando da família, né? Ela deixou o magistério. Então, com isso, nós acabamos todo mundo, a maioria de nós, indo para a área da educação. Vai seguindo a mãe. Né? Vai seguindo a mãe, exatamente. Tem alguns que foram para a área do comércio e outros para a área da educação. Mas... Um pouquinho. Eu pus a máscara naquela hora, agora começa a dar tosse. Eu não sei se é só aqui que eu tuço ou onde que é. Às vezes, isso que eu ia falar, é o lugar fechado e o carpete. Agora vamos tocando. Pronto. Pode ser. Tá gravando. Iracy, a sua experiência... De novo, por favor, o Iracy. Iracy, mais uma vez quero falar, você tem a família de professores, vamos dizer assim, né?
Todas as irmãs? Não, uma irmã minha tem comércio, duas irmãs, né? E outra é enfermeira. Que coisa, hein? Então, a maioria de nós partimos para a área da educação. Eu acho que a convivência, né? A irmã da minha mãe também era professora, e a gente conviveu muito com essa área, né? Na área da educação. E acabamos, assim, escolhendo a nossa profissão. Eu costumo dizer, Gil, que se eu tivesse que nascer de novo, eu escolheria a mesma família, eu seria a mesma pessoa e teria a mesma profissão. Então, eu sou Não mudaria nenhuma não vírgula. mudaria nenhuma vírgula. Eu sou muito feliz naquilo que escolhi para mim, na família que tenho. Eu acho que a família é a essência da nossa vida, né? Eu acho que família é o nosso alicerce, é tudo. É célula máter da sociedade. Exatamente, é a coisa mais importante. Iraci, você se tornou secretário de Educação aqui em Araras. Aliás, você sabe disso. Eu fiz, como repórter, sempre eu faço, assim, por curiosidade minha, né? Ninguém pediu. Sempre eu faço, assim, perguntas diferentes. Por exemplo, a cada professor que eu encontrava, qual foi o melhor período, qual foi o melhor secretário de Educação ou secretário? Eles apontavam sempre você. Você foi tão bem assim? Eu acho assim que... Na sua opinião? Na minha opinião, eu acho que quando a gente entra, faz alguma coisa, a gente tem que fazer com muito amor, com muita responsabilidade, com aquilo que nós estamos fazendo. Eu procurei, eu não sei, você que está sendo generoso aí, falando né, desses elogios. Foram os professores que disseram. Mas eu procurei, assim, na minha época, dar o melhor. E eu acho que quando a gente dá o melhor, a gente tem um reconhecimento. Iraci, você ficou quanto tempo como secretária? Que período Eu fiquei o período do Varley Colombini, todo o período. Antes do Varley, eu fui 4 anos secretária de Educação em Cosmópolis. Tem mais essa ainda. Eu fui lá. De lá, eu saí no dia 31. Danadinha, hein? Do dia 31 eu saí de Cosmópolis, no dia 1º eu entrei em Araras, na administração do Varley Colombini. Tanto que, na época, para mim, foi até uma surpresa. Quando o Varley foi até Cosmópolis e me convidou para assumir a Secretaria de Educação. Já o conhecia. Você já o conhecia, já tinha conversado com ele algumas vezes, já tinha trocado ideias, mas assim, não era um convívio diário, não, né? E quando ele me chamou para vir, foi assim uma surpresa, mas também foi um prazer, porque eu acho que trabalhar com o Varley Colombini foi uma coisa maravilhosa. A liberdade que ele dava. Uma grande experiência. Foi uma grande experiência. Acho que uma das maiores que eu já tive. Você foi foi, trabalhar então, com o Varley Colombini. Secretaria da Educação em Araras, um período todo? Período todo. Eu entrei com o Varley no primeiro dia e deixei quando terminou o mandato. Quem sucedeu você lembra? Eu não estou lembrada se foi o Joemil. Não, o Joemil foi depois. Eu acho que o Joemil Kenzie foi depois. Sabe que eu não estou lembrada quem me sucedeu. Eu acho que foi o Joemil. Eu acho que foi o Joemil Kenzie. Exatamente. E depois tivemos tantos outros, né? Depois tivemos vários, né? Secretários excelentes aí que continuaram dando. Araras, ela é muito privilegiada no termos de educação. Até hoje, cada dia melhora mais. Araras, a cada dia ela melhora. Eu acho que a cada gestão que vem, a educação evolui muito, né? Eu acho que a Araras ela tem um plano muito especial para a educação. Acho que todos os secretários de educação fizeram um trabalho excelente. Na área da educação infantil, na área especial, ensino fundamental, eu acho que a Araras está de parabéns. Eu acho que a Araras ela comanda muito bem a educação. Nós tivemos bons secretários também, por isso que eu ia falar. Não é que a gente vai falar, mas Araras nunca teve prefeito ruim. Não é verdade? Verdade. Sempre comprometidos com a cidade, né? Ou fez mais por um lado, pelo outro, mas... E assim como secretário de Educação, eu não me lembro de ter falar assim, aquele lá não serviu, aquela lá não deu certo, né? Não, ele sempre foi... E geralmente o prefeito, quando ele escolhe o seu secretário, ele escolhe um secretário que tem o perfil dele, né? O perfil assim, de trabalhar, de ser envolvido. Então, eu acho que isso, cada um, quando escolhe a sua equipe, ele já tem essa visão de compromisso das pessoas com quem ele está trabalhando. E quando a gente assume uma gestão, principalmente, seja qual for a área, educação, saúde, administração, a gente assume o compromisso com a cidade que a gente está exercendo essa função, mas também com o prefeito que nos convidou. Né? A gente tenta fazer o melhor, porque a imagem do prefeito está em jogo. A imagem do prefeito está em jogo. Nós fazemos a imagem do prefeito. Eu fui convidado uma época para ser secretário da Educação
E eu não quis, não. Falei, não, tá na hora ainda. Ah, verdade, Faz Gil? tempo. Daí eu falei, eu aceito ficar na comunicação. Olha, mas você é Aí eu fiquei na comunicação. que é o seu, né, a sua área, você é maravilhoso Oh, nessa área. Não, realmente, há anos que está aí. E a gente, em casa como a sua família, você conhece minhas irmãs, são Sim. todas professoras, né? Sim. Eu tive a oportunidade de trabalhar com uma das suas irmãs, que é a Terezinha. É. Terezinha Moura. Ela, na época, quando eu fui secretária, ela foi uma das pessoas que comandou a educação especial. Com muito êxito, com muita responsabilidade. Mas na Foi PAI você não trabalhou com ela, não? Na PAI, não. Ela trabalhou comigo na educação. Foi na educação que ela trabalhou. Eu a convidei para estar assumindo a parte da educação especial. Então, durante o tempo que eu fiquei na educação, ela comandou a educação especial, a Terezinha. É, porque eu quero dizer para você, internauta, minhas duas irmãs, uma ficou 15 anos na PAI, outra 18. Olha, E minha mulher ficou mais ainda. nossa, a sua esposa foi assim um prazer ter convivido com ela, viu? O trabalho que ela fez, assim, a responsabilidade que ela tinha com aquele trabalho que ela fazia, ela foi um exemplo para nós, viu, Gil? E aí, A minha Marli cunhada sempre foi um também. exemplo. Minha cunhada também trabalhou na PAI, você vê que coisa. É verdade. E agora a sua sobrinha também trabalha Agora na minha PAI. sobrinha trabalha na PAI. Verdade. Faz tempo já. Né? Faz, muito. Família dedicada à educação A educação especial. especial, É. realmente. O único que não foi para esta área foi eu, mas eu fui para outra área, mas eu era muito querido pelos especiais ali, inclusive sou padrinho de 4. Nossa, é querido mesmo, viu? Porque quando eles escolhem porque Escolhe. tem amor, porque confia na Então, pessoa. agora nós vamos passar a falar da PAI, então. A Iraci tá. Barbosa, diretora da PAI. Quanto tempo Sim. você está na PAI? 14 anos. 14, Iraci? 14 anos eu assumi. Quando eu deixei a Secretaria de Educação, 2 anos depois, 3 anos depois, eu fui convidada para assumir a direção da PAI. Então, nesse ato, Secretaria PAI, você fez o quê? Olha, sou Não, curioso. eu sempre fui professora efetiva do Estado. No Estado. E eu assumia por exemplo, vice-direção, direção de escolas estaduais também. Hoje eu sou professora aposentada do Estado. Beleza, hein? Eu sou professora aposentada do Estado. Então, Valeu a pena? valeu a pena. Acho que na educação tudo, Tudo vale a pena. E tem gente que fala assim, tem colegas que falam assim, "Ih, não valeu a pena porque eu aposentei mal, não sei o quê. Não é tão mal assim quem aposenta no Estado, né? Eu acho assim que hoje a gente tem que batalhar muito, né? Na nossa vida financeira. Mas eu acho que tudo vale como experiência, como você disse, é um período de vida que a gente, né? São aprendizados. Um aprendizado, experiências que a gente vai trazendo para a vida, né, Gil? Então, mas você sabe por que eu não sei, desculpem as outras profissões, mas eu acho professor, a educação e o professor de maneira geral, uma profissão muito bonita, e a gente acaba aprendendo, dando aula, ensinando os outros, a gente aprende às vezes até mais, né? Exatamente. Eu acho que a gente aprende até mais. Acho que como o Paulo Freire falava, né? O professor, ele aprende mais do que ensina. Né? Porque eu acho que a convivência ali com as pessoas nos mostra muitas coisas, né? Isso me ensinou muito, inclusive no rádio depois, mas é claro que você, com toda essa sua bagagem, seu conhecimento, se você voltar à sala de aula hoje, você vai dizer a mesma coisa. Eu acho que hoje está muito mais difícil porque nós estamos vivendo uma outra geração. Né? A geração hoje da tecnologia, a geração da liberdade muito maior. Mas eu acho que nós, seres humanos, nós temos que nos adequarmos e nos adaptarmos à realidade que a gente vive. Né? E eu acho que hoje a sala de aula ela está mais difícil, mas ela é possível de trabalhar, porque hoje a gente tem que... É um desafio. Eu ia falar, desafio. É um desafio. É um grande desafio. A gente está ali para enfrentar e ser desafiado e buscar alternativas que nos ajude a trabalhar aquela juventude, né? Que é tão diversa, aquela juventude que busca tanta coisa, que já tem tanto conhecimento. A área da tecnologia que está tão avançada, você está falando alguma coisa, eles já sabem aquilo, já pesquisaram. Então, eu acho que hoje o professor... ele tem que estar muito preparado para a sala de aula. Exatamente, mais do que antes. E tem que a gente acompanhar Exato. a galera, né? Não tem outro jeito, né, Gil? Você ficar para trás. Não tem outro jeito. E aí a gente veio aí para a direção da PAI. Eu acho que a PAI foi uma das maiores experiências que eu já tive também em termos de educação especial. Então, vamos falar da PAI.
Você está há 14 anos. 14 anos. Antes de você era o presidente? O presidente antes era. Eu passei por. Era o Baguin, Ah, o Laércio Baguin. Laércio Baguin. O Carleto Denardi. Sim, lembro também. Né? Nós tivemos Entrevistava muitos, sempre eles lá. exatamente, nós tivemos muitos presidentes. Na época, quando eu fui, era o Laércio Baguin e o Carleto Denardi, Tá certo. que estavam lá na PAI. Hoje o presidente... Hoje o presidente... Não, passou o Valdir Passou Faveta. Valdir Faveta, um grande presidente. E hoje está o Geraldo Aparecido Toffolo, Sim. que é também uma pessoa muito envolvida, muito comprometida com as... E na direção, quem era antes de você? Antes era a Maria José. Maria José. A Maria José. Mas lembro também. A Mineira Maria José. também, né? Mineira, exatamente. Mineirinho, ó, isso. Em memória Uai. também. Faleceu, né? Faleceu. Foi para São Paulo e faleceu. Quando eu entrei na PAI, até fiquei um tempo com ela, acho que uns 20 dias com ela para saber todo o trâmite da PAI. Depois ela deixou. Né? Ela foi para uma empresa particular, né? Não, ela se aposentou. Ela era aposentada do Estado e ela foi para São Paulo morar com o filho. Ah, entendi. Bom, Ela foi para lá. Iraci, quantos assistidos tem hoje na PAI? E qual foi o maior número de assistidos até agora? E a PAI, nós já tivemos mais de 350 assistidos. Hoje nós temos 250. Chega aos 250. A gente fala porque tem a escola PAI e o Sítio Arco-Íris. Eu até ia estar comentando, nós temos duas unidades. Nós temos a unidade urbana, que é a escola que atende educação, saúde e assistência social. E nós temos o Sítio Arco-Íris, que atende saúde e assistência social. O que acontece? Na escola, o nosso aluno ele fica até 29 anos e 11 meses. Quando vai completar 30 anos, ele já vai para o Sítio Arco-Íris. Lá é um trabalho terapêutico, com oficinas, um trabalho maravilhoso. E aí ele fica até quando ele quiser. Nós temos lá 40, 50, 60, 70 anos. Se me permita, eu entrevistei um americano que se chamava Ears Couples. Isso faz, olha, eu acho que foi uma das primeiras entrevistas minhas em inglês. Meu Deus. Ele veio de Maryland, nos Estados Unidos, para ver a família Silva Teles convidou para que ele viesse aqui quando ia implantar o Sítio Arco-Íris. E era o único lugar que tinha no mundo, era em Maryland, nos Estados Unidos. Hoje tem aqui, tem lá. Não sei se lá fechou ou não, se continua. Você tem informação? Não tem informação. O Araras, ela foi pioneira em termos de estar criando o Sítio Arco-Íris no país. No país, até na América Latina. Até na América Latina, eu acho. Porque no Brasil, a Araras foi a primeira a ter essa questão de estar preocupando com os idosos, na educação especial. E a família Teles, lá, eles tinham uma preocupação muito grande, né? Tinha um filho que era deficiente e a preocupação de como ficaria, né? Então, deixa eu perguntar. Aí, a dona Ruth e o senhor Gilberto, eles doaram aquelas terras, mas eu fiquei sabendo, não sei, você vai me responder, por isso que eu estou aqui perguntando para você. É um comodato aquilo? É um comodato. Nós usamos pelo tempo que a gente tiver com a educação especial, enquanto pelo tempo que a PAI quiser. Lá? Exatamente, a PAI, a família, ela colocou dessa maneira, mas assim, nós temos total liberdade e quanto nós quisermos estar usando o Sítio Arco-Íris, ele pertence à PAI. Ainda continua com 23 alqueires? Continua com 23 alqueires. Toda a manutenção somos nós que damos. Nossa. Tudo aquilo a construção, tudo isso foi feito pela PAI. É um trabalho muito grande lá, viu? Um espaço muito grande. Agora tem a locomoção, porque eles vêm aqui e depois os ônibus da prefeitura que levam? Nós temos, assim, uma parceria muito grande com a prefeitura. Eu acho que, como o presidente colocou, a gente sempre coloca isso. A prefeitura nos ajuda muito. Né? Por exemplo, ela leva todos os nossos alunos lá para o Sítio Arco-Íris, ela traz os nossos alunos aqui para a escola. Então, nós temos um convênio com a prefeitura, que isso nos ajuda a manter o nosso trabalho. Principalmente a alimentação também, né? Porque eles ficam agora das 8 da manhã às 15 horas, à tarde, o dia todo. Uma pergunta que preciso fazer também, porque a intenção do casal Silva Teles era ter um lugar para o filho ficar depois que eles partissem, né? Exatamente. Mas, infelizmente, o assistido, o filho deles também partiu já. Partiram os dois e o filho também. Exatamente. Infelicidade. Infelicidade, Mas foi criado ali o complexo que se chama Estrela, Estrela. Era uma residência inclusiva. Estrela é o nome que Estrela, deram? Porque olhando de cima parecia uma estrela. É uma estrela,
E lá, Gil, quando foi criado, era um atendimento 24 horas. Então, o assistido ia para lá e ele ficava lá. Nós só tínhamos, assim, o nosso estatuto junto com a família, era que durante férias ele não perdesse o contato com a família. Sim. Então, a família tinha o compromisso de visitá-lo, de buscá-lo alguns finais de semana. Então, mas ele ficava lá 24 horas. Eu tive o privilégio de visitá-la. Verdade? Sempre É maravilhoso sempre ia lá. fazer matéria tudo lá, né? Gostava muito lá. E depois trazia jaca. E ainda continua com muita jaca lá, viu? Quantos pés Exatamente. de jaca será que tem? Lá? Lá tem bastante. Que coisa, não? Jaca, nossa, muito. Teve uma época da piscicultura que implantaram as tilápias lá para alimentação e... Foi. Foi. Não Eu nem deu peguei, certo eu aquilo. nem peguei essa época, não deu Não, certo, não não. deu certo. E aí teve uma época também que lá plantava, por exemplo, verduras e vendia para o restaurante da Nestlé, mas era muitos anos atrás. Eu me né? lembro disso também. Depois teve uma parte de criação De aves. aves, depois de porcos, né? A época dos suínos já era Dos suínos. com peixe junto. O peixe junto. É. E depois foi a agricultura vai ficando difícil também, tudo, E ainda né? planta-se alguma coisa lá? Nós temos a horta, que é para assim, o Consumo. consumo ali dos nossos usuários e também para o trabalho de oficina. Bom, tudo isso, Iraci, custa quanto para pai? Muito, muito caro. Eu acho que hoje a gente consegue manter esse trabalho tanto aqui da escola quanto do Sítio Arco-Íris devido a convênios que a gente tem, mas acima de tudo devido aos eventos que nós fazemos. Senão Se não nós dá. nós não fizéssemos os eventos, a gente não conseguiria. Por exemplo, este ano nós tivemos a Feira das Nações, graças a Deus. Foi muito bem, né? Foi, porque 2 anos nós ficamos sem feira. Você imagina isso para pai ficar 2 anos sem, né? esse Fazia lá na orçamento. Pai, mas não era a mesma Mas não coisa. é a mesma coisa. A gente fazia os eventos mensais, mas já não dava, porque a gente, mesmo com a feira, nós fazíamos também já os eventos mensais. né? Era um apêndice. então. Exatamente, um apêndice, para a gente conseguir manter. Então, hoje, a gente consegue manter a PAI com os eventos e, assim, sendo muito rigoroso financeiramente. Não né? gastar Não todo de jeito gastar nenhum. de jeito nenhum, sendo muito seguro para que a gente consiga mesmo estar se mantendo. Porque você veja bem, Araras, ela mantém 2 unidades. É diferente da maioria das APAES que tem aí na região, até no estado de São Paulo, que é uma unidade só. Né? Nós temos 2 equipes, de tudo para lá. Né? Bom, ali a gente tem tantos assistidos, 2 unidades, né? Sim. E quantos profissionais? Porque tem que ter profissional nós especializado ali, nós né? temos mais de 64 profissionais da área, atendente. Nós já chegamos a ter, Gil, na PAI, mais de 120 Isso custa funcionários. muito, cara. Custa muito. Porque E são profissionais profissionais caros, porque são especialistas, né? Então, não é um funcionário caro, porque, por exemplo, para você lecionar na PAI, você tem que ter uma especialização. Todos têm. Todos têm. Se você não tiver, você não pode lecionar. Então, esse especialista acaba sendo mais caro para nós. Por exemplo, psicólogo tem bastante. Psicólogo, nós temos um na escola e um no Sítio Arco-Íris. Fisioterapeuta. Fisioterapeuta. O que nós estamos precisando, eu até aproveito o momento aqui, que nós estamos precisando de fonoaudióloga, estamos precisando de TO. Ainda tem a Érica lá? A terapeuta, a Érica nos deixou. Por isso. Nos deixou agora, o mês passado, e nós estamos precisando, era ótima fono, nós estamos precisando de fonoaudiólogo. Então, quem quiser mandar aí o currículo para pai de fono, de TO, que a gente está precisando muito. Deixa eu só lembrar que a Érica, que a gente fala, é Fornaro, né? Fornaro, exatamente. Ela era profissional lá da PAI há muitos anos. Por Sim, isso que há eu muitos perguntei. anos. Há muitos anos. Então agora não tem nenhuma fonoaudióloga. Não, nós estamos à procura, porque agora, com todo esse momento que a gente está vivendo da saúde, eu acho que a fono, a TO, são especialistas, assim, indispensáveis. TO cuida do pessoal do Terapeuta PC? ocupacional, Mas, Ela de cria todos? de todos e ela cria, assim, as alternativas, né? É excelente para... Uma coisa que surgiu há pouco tempo, até pelo menos na nomenclatura, é o autista. O autista. Vocês não cuidavam antes, porque Não, é assim, olha, não o- sabia que tinha. Será? O autista, antes, não se falava muito do autista. É o espectro autista O hoje. espectro autista, exatamente. Eu acho que antes o diagnóstico era muito tardio. Ninguém sabia o certo. Ninguém sabia ao certo se era ou se não era. E agora
estudos da ciência está evoluindo muito nesse sentido. Hoje, a maioria daqueles que nós recebemos na escola são autistas. Cresceu muito o número de autistas para os atendimentos. E aí vocês precisaram especializar? Especializarmos, exatamente. Aí nós precisamos buscar, né? Nós fizemos um convênio com o Estado e nós temos lá mais de 30 autistas. Então, é que antes, eu não sabia definir o que era, né? Não sabia definir, não. Eu achava que era, né? Não conseguia definir. Dislexia, alguma coisa? Dislexia, né, o não comportamento. E hoje percebe-se que não, que o autista, o espectro autista, ele tem que ser tratado, Então, né? tem o mais severo, o mais suave, Tem. mais leve? Tem como é que o nível 1, 2 e 3. É né? assim? É. Então, por níveis. Nós estipulamos por níveis. Tem aquele que é mais severo, que não consegue ter assim um convívio social, ir para uma escola regular. Nós temos aquele que é um autista e que vai para uma escola regular, convive com a sociedade, está Já nem super percebe bem. que é. Nem percebe que é. Como é que os né? pais percebem quando o filho é autista? São as coisas assim que vão acontecendo. O olhar, a comunicação, a interação social. Principalmente é muito o olhar, difícil, né? o olhar. E a interação social. Ele fica isolado. Ele fica isolado, o olhar, o isolamento, a comunicação. Eu ouvi uma matéria falando que o autista olha para o horizonte. Será que é isso mesmo? É assim, olha, o Meio que autista ele não perdido. tem muito, ele não olha muito em você, no seu olhar. Né? Ele busca muito Já as vi. coisas. Ele busca Você não é muito. autista, não. Exato, não. Ele Aliás, seu busca olho é muito. bonito. Ai, obrigada. Ele busca muito. E a interação social dele, né? E a comunicação. Aquele autista que é mais severo, ele não tem essa comunicação. Você falou que você Né? chega a mais de 30, né? Chega mais. Acho Mas que hoje. sempre teve esse número, é que a gente Sempre, não sabia. É. Mas hoje eu acho que hoje está mais fácil até para os pais, para os profissionais lidarem com a situação, né? Eu acho que os pais hoje buscam o convívio, eu acho que hoje o abraço, o convívio com a criança está muito diferente, porque hoje a ciência também está evoluindo muito, os tratamentos estão buscando as alternativas. Eu né, fui Gil? apresentar um evento no Centro Cultural, que era um autista que veio com a mãe dele, inclusive. Que toca piano, órgão. Não, esse é daqui de Araras. Esse que eu falo veio de São Paulo, que falava sempre da bolachinha dele e tal. Eu até fui. Ele fez uma palestra muito interessante. Foi mesmo. Ela descobriu e eles foram incentivando o filho, Como é né? que a pessoa chega daquele jeito, assim, fase adulta praticamente, né? Sim. Dando uma palestra daquela. Então, são autistas mais leves. autista. Exatamente. Mas um autista leve, como eu disse para você, ele convive super bem em sociedade. Mas se percebe que ele não era tão leve aquele. viu? Mas ele é uma pessoa que tinha um entendimento, né? Que ele conseguia ter uma Ele uma falava convivência. numa bolachinha lá, num salgado. Do salgado. Porque você veja bem, nós tínhamos um autista na PAI. Pra ele aquele lá era o máximo. O máximo, Nós tínhamos um autista na PAI que ele também, ele queria ficar o tempo todo com uma caixinha de pasta de dente. Você vai tendo que tirar isso dele, tá? Tem coisas que é mais difícil, mas você tem que ir mostrando e criando alternativa de outras coisas para ele, né? Para o autista. Ele tem essa questão de se apegar a algumas Como é que chamava coisas. aquele biscoito? Queria lembrar Eros, não? Eu também não lembro. Horus. 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 Eu falei Eros, Horus. Horus, E pra ele aquilo era Para aquele era o máximo. máximo. no mundo, né? O máximo. Que coisa que é o autista. E você vê, hein? nós temos também o filho do Adão, né, aqui em Araras, que escreveu o livro, o André. Ah, o André. O André conheci. também é Divulguei muito o autista. livro dele. Exatamente, o André. E tem outro menino que toca órgão. Da Meg, eu acho, É. né? Filho da Meg. Também toca órgão, então... Ele se apresentou em vários eventos que eu fui. ele Até na estava- PAI ele já fez uma apresentação. E é muito bom no que ele Eu faz. acho que, né, eu acho que a gente tem que criar alternativas para essas pessoas. Cura para isso tem? Não tem cura. Não existe. Não, você tem que tem, trabalhar. exatamente, você cria, assim, você vai buscando as alternativas, trabalhando essa pessoa, né, e convivendo. Nós fugimos muito, né? Fomos para o autista aqui. Não, desculpa, eu acabei. Imagina. É que eu queria falar também dos Down, né? Que a PAI começou com síndrome de Down, que PAI é a mais assistida. Olha, a PAI criou com síndrome de Down. Mas hoje, por exemplo, a gente tem deficiente intelectual, deficiente múltiplo. Os PC. Downs nem são tantos. O PC, os Downs nem são tantos. Nós atendemos todo tipo de deficiência.
Então, é isso que eu queria na perguntar. PAI. Mas antes era... Era só, olha, a maioria era Down. Antes, logo lá no começo, a PAI nem aceitava quase cadeirante, sabe? Era assim, era os Downs. Depois, as APAIs foram, aqui em Araras, principalmente, a PAI foi aceitando, tá buscando. Então, alguns anos que a PAI atende todo tipo de deficiência. Hoje não é só mais síndrome de Down. Não, os Downs tem lá, mas, não é. E tem uns que são as gracinhas. Os Downs são muito espertos, né, tio? Eu gosto Os deles. Downs, eles são assim, extremamente espertos. E nós temos Downs lá que leem, escrevem. Nossa, e cumprimento quer falar no rádio Cumprimento comigo. quer falar no rádio, você não vê o Zé Rodolfo, Gabi Toff, então são tudo assim, pessoas que... Eu conheço quase todos eles. Exatamente. O Zé Rodolfo mesmo é um que ele quer falar no rádio, ele quer ligar para o prefeito, ele quer conversar não sei com quem. Eles são muito espertos. Então, e se essa pessoa não tiver, por exemplo, um Down, um PC, o PC é paralisia cerebral, né? Ou o próprio autista não tiver um tratamento especializado desse, o que acontece? Ele regride ou fica... Regride. Ele regride. Pelo seguinte, quando a gente recebe aquele deficiente que ficou muito tempo em casa e que ele não foi para a instituição ou não teve nenhum atendimento, é muito difícil você reverter muitas coisas dele. Trabalho, Dá né? muito trabalho e às vezes você nem consegue reverter. Quando a mãe leva aquela criança, desde pequena, nasceu, descobriu e começa a ir para os estímulos, ela se desenvolve muito bem. Então, é importantíssimo que os pais que têm filhos que têm alguma deficiência, que leve sim, Isso, sabe? fala pra Se ele turma, não pode falar. consegue conviver, se ele não vai para uma escola regular, se ele não vai para um atendimento regular, mas que ele vá para pai, que as pessoas têm que ir lá conhecer, é uma escola, é um lugar onde a gente tem um atendimento especializado, onde aquele aluno ou aquela pessoa, aquele ser humano que vai para lá, se desenvolve muito bem na fala, no comportamento, na maneira de ser. Olha, hoje eu vejo assim, às vezes tem alguns que chegaram para nós que nem sentavam à mesa, né? Hoje, lá na PAI, eles comem com garfo, com faca, com prato de louça. Agora Lá não vejo mais, mas eu vi muito. Muito. Lá é assim, ele se desenvolve muito bem. Então, eu acho que é importante para as famílias, aqueles que têm, levar, sim. Vocês vão ver como vão se desenvolver e como esse trabalho vai ser importante para eles. Isso eu acho a verdadeira inclusão, não tirar Exatamente. da pai para levar. Eu acho que tem que trazer... O pai e a mãe têm que entender, olha, ele tem uma deficiência. Sim, Vai levar para a pai, ele vai melhorar muito. Agora, claro. e vai ser, digamos assim, motivo de bullying na escola? E outra coisa, Gil, a própria PAI, ela já tem essa mentalidade. Aqueles que conseguem ser inseridos, nós temos assim um imenso prazer em fazer. Para nós é uma alegria quando a gente fala, ó, esse pode estar indo para uma escola regular, esse Sim. pode estar deixando a instituição. Para a gente vê, a gente tem esse É uma olhar também, o vitória, olhar né? da inclusão. É uma né? vitória quando acontece isso. Mas quando não tem isso, a gente percebe o quanto eles são felizes ali, o quanto a gente consegue evoluir com eles ali dentro da instituição. Mas é preciso que as pessoas que têm um filho deficiente entendam isso. Né? Tem que aceitar, não entender que isso foi um castigo nem nada. Não, imagina. E tem que tentar melhorar a vida daquela Exatamente. pessoa. E você sabe que os pais que têm os filhos são muito felizes. Nossa, São eu conheço muito, você são pais assim vitoriosos. Né? E a alegria dos pais buscando os filhos Sim, lá. é né? muito, E eles também, eles são muito críticos, É. viu, Gil? Eles sabem, por exemplo, a gente sempre coloca que o deficiente ali na PAI não é coitadinho, não tem que ser tratado, ele tem que ser tratado normal. Sabe, claro que ele tem as suas limitações. Limitações, não certo, limitações, ele tem as suas limitações. Mas ele tem que ter regras, né? Porque ele também é esperto, é muito esperto. Lógico. Se você não coloca regras para ele é extremamente esperto. Então, você tem que colocar regras. Ali ele tem a escola, ali tem o atendimento com a psicóloga, ele tem o atendimento com o físio, o atendimento com o TO, com o fono, o atendimento com o pedagogo, o especialista. Ele tem aulas diversificadas de dança, de música. Teatro. Então, teatro. Então, tudo isso. Tanto que no final do ano, agora, dia 8 de dezembro, nós vamos ter o Festival da PAI, que você conhece bem. Oh,
É um festival que a Eu gente... apresentei 13 vezes. Exatamente. Então, é maravilhoso esse Não esse sei o que festival. tem esse E número vamos na minha ver cabeça. vamos ver, quem sabe esse ano você consegue ir É. lá apresentar Eu- para nós também. E por que tem esse número na minha cabeça, o 13? Por que será? Olha, verdade, né, Gil? Acho que você foi muito importante nas apresentações para nós, Ou é viu? porque era um pezinho de vento que tinha 13 a paz? Eu tô com esse número na Pode cabeça. ser, viu? Mas tinha bem mais de 13, viu? Pezinho de vento. Foi a última que eu apresentei. É que eu fui 12 anos seguidos, mais um no teatro. No né? teatro, exato. Depois teve a pandemia, aí não Aí teve. nós paramos. Aí na pandemia nós paramos. Agora que nós estamos voltando. É o novamente. 14º agora. Agora é o 25º. Ah, pra mim seria o 14º. Não, Pra mim, 25º já. é. Nossa, Que já estamos coisa, assim, não, ó, já faz 25 25 anos. Esse ano fará 25 anos Que do coisa. festival. Muitos anos, né, Gil? Mas aí, quem não conhece, precisa fazer uma visitinha, pai. Nossa, eu acho que a PAI até convida a população para irem conhecer. Ir lá conhecer e ver como é que funciona a PAI. Porque quem não conhece não tem essa visão. Passa ali por perto e vê aquele quarteirão, mas não sabe. Quem entra lá fala, nossa, como eu tinha uma visão diferente disso aqui. Sabe, é maravilhoso. As pessoas têm que entrar, têm que conhecer, têm que saber do nosso trabalho. Iraci, dessas visitas surgiram as voluntárias, é isso? Sim, as voluntárias, há muitos anos que nós temos voluntários. Então, na PAI. mas porque a O pessoa Grupo foi Vita, visitar... exatamente, daí saiu o voluntariado. Esse Grupo Vita, nós temos um Grupo Vita na PAI que há anos ele participa. Elas vão todas as terças-feiras na PAI. Fazer bordado. Bordada, aquelas coisas. tanto que agora, no dia 9 de novembro, vai ter um festival, vai ter o bazar das voluntárias. Tudo aquilo que elas fazem durante o ano, os bordados, os crochês, aquelas coisas maravilhosas, nós vamos ter das 8 às 17 horas lá no Salão da PAI, no Salão Social da PAI. Então, a voluntária ou o voluntário poderia fazer isso em casa. E eles preferem fazer lá na PAI de terça-feira. Alguns fazem em casa também, ajudam, mas elas vão o grupo. Elas vão Pra não lá perder o para não vínculo. perder o vínculo. Exatamente. Vai o grupo e mesmo assim elas distribuem as atividades para pessoas que não vão. Que às vezes não Beleza, podem ir, elas fazem essa distribuição do material. Não, você sabe como surgiu a PAI em Araras? Sim. Foi o senhor Orlando Denardi. Orlando Denardi. Picão Denardi, Picão né? Denardi. Ele tinha Não um filho e não tinha a PAI lugar aqui. pra atender, Né? Não é. tinha escola especializada, não era a PAI, acho. Ele levou para Limeira, Isso. na Rio. Aí começou com o carro todo dia, levar para Limeira, depois achou mais um amigo que era o seu Brasílio Seu Penté. Brasílio, Então passaram a ser 2 e começou a chegar o pessoal ir, parece que em número de 8. Exatamente. É isso mesmo? essa história. Aí eles levavam para lá, daí eles decidiram que tinham que buscar uma alternativa, né? Que fosse o atendimento Foi na aí que foi cidade. criada a PAI. Foi aí que foi criada a PAI. Que Exato. Esse beleza. grupo Beleza, foi esse grupo aí. extremamente importante para a PAI. Foi o grupo assim que enfrentou, né? Foi um desafio, porque você criar uma instituição na cidade, não é? Então, enfrentou, lutaram. Hoje Então, você existe lembra o a nome PAI dos outros? devido Que a esse eu grupo. falei só do Picão Tem o Denardi e Picão do seu Denardi, Brasílio. o seu Brasílio, o Teles, né, que teve assim uma participação também importante. E teve outros também, que eu não estou lembrando aqui o nome, mas que Então, a ajudaram. gente fala mais desses dois, porque a gente Porque tem mais convívio. pegaram, né? exatamente, né, pegaram a frente assim da instituição E que ano foi esse? conseguiram. Ih, Foi em 25 de outubro de 1969. Você Foi sabia? criada a PAI. Você sabe que dia que é hoje, né? Ontem a PAI fez, hoje é 27 hoje. 27, No dia 25, agora a PAI fez 53 anos de existência. Que coisa, hein? 53 É a primeira anos. PAI da região? Não. Não. Tem, Era Limeira, já tinha. Limeira já tinha. Limeira tinha Aril, tinha educação especial, né? Mas é uma das primeiras, porque foi criado junto. Pirassununga, acho que tem 52 anos, 51, a PAI já existia aqui em Araras. Araras foi uma das primeiras. Os profissionais aqui de Araras fazem curso profissionalizante, especiais, lá em Pirassununga. Nós já fizemos alguns, Por que né? que faz lá? Não é porque lá tem um núcleo de autismo. Então, Entendi. de autismo. E é uma especialista que ela dá assistência a nível de estado. Entendi. Tá? Ela é uma especialista, estudou Então, fora. por isso você pede Então, pro nós pessoal ir lá. acabamos indo para lá. Mas hoje, por exemplo, a maioria das especializações é feita pela própria federação das APAES, que tem um instituto maravilhoso. E nós temos muitas lives, né? Que a instituição lá dá essa assistência muito grande no termos de formação dos nossos profissionais, de todos os nossos profissionais. Bom, eu quero pensar, não sei, eu quero perguntar para você, mas o deficiente
principalmente intelectual, criança com limitação, era meio que discriminada antigamente, não era? Sim, A família, assim, a tinha própria família. É. A própria família tinha assim. Isso existia mesmo? Existia mesmo. A própria família não mostrava. Então. Né? A própria família. Eu acho que a gente evoluiu nesse sentido, que hoje se criou uma conscientização maior, né, em relação a isso. Que a família não precisa ter vergonha. Né? É. Que ele pode conviver socialmente com outras pessoas. Por ele que dá pode vergonha ver- na família, será? Eu não sei, eu acho assim que isso é histórico, né, Gil? É de muitos anos, tradição, de tradição, de época que se escondia quando tinha um filho deficiente, né? Hoje não, hoje eu acho muito mais aberto. Hoje as famílias já não Hoje as famílias fazem escondem. questão de mostrar. De mostrar, é. Olha, Eu meu acho que filho foi uma já época aprendeu muito isso, antiga, mas já aqui- aprendeu aquilo, já está convivendo. Eu acho Eu que tenho amigos assim. exatamente. Mas hoje os filhos vão para a casa dos amigos, né? A convivência. Hoje é totalmente diferente. Mas aqueles pioneiros que Sim. fundaram a PAI não Foi tiveram muito- essa vergonha. Não tiveram essa vergonha. Exatamente. Eles não tiveram essa vergonha. Eles buscaram a alternativa. Eu quero dar oportunidade para o meu filho, né? Porque é um direito. Eu acho que a educação especial é um direito do cidadão. Sim. Né? Deve ser, né? E se é um direito, é garantia de direito. Então, ele tem que ter esse espaço. Iraci, nós estamos nesse podcast Miaradas, você que está nos acompanhando. Sabe que aqui a gente bate papo, mas traz coisas importantes. Eu estava conversando com o Dom, que é nosso... É o mentor de tudo isso aqui, né? Ele que Sim. é o chefe aí. Ele fala que ele fica ali ouvindo, fica aprendendo coisas aqui. Eu acredito que hoje ele aprendeu bastante coisa sobre a criança especial. Criança, adulto, tudo hoje. Adulto, especial. Eu acredito que ele tenha aprendido bastante. E uma coisa que eu aprendi, você falando, eu estava pensando. Quando a criança deficiente, o adolescente, vai para a PAI, ele vê, ele se sente em casa porque tem outras crianças Sim. na mesma situação. Isso é um alívio, acho, para a criança. Exatamente. E quando ele vai lá também, ele percebe que os especialistas tratam ele como um cidadão, como um ser humano. Ele ali. se sente gente. Ele se sente gente. Por quê? Porque ele não vai ser paparicado porque ele tem uma deficiência. Né? Nós vamos trabalhar em cima daquilo que ele pode nos dar. Então, quando ele chega lá, ele convive com outras pessoas, ele tem esse atendimento, quer dizer, o profissional também que está ali já tem um olhar para ele de como ele age, de como vai ser, o que precisa mudar, o que precisa acrescentar, o que não precisa acrescentar. Então, esse olhar. Quando ele chega ali, ele se sente à vontade nesse sentido, porque ele vai ser respeitado dentro da maneira como ele é. Acho que isso é Muito bem, importante. Iraci. Bom, podcast Miaradas, Iraci Barbosa, ex-secretária, foi secretária de Educação aqui em outras cidades, né? A gente fala ex, fica até estranho. Né? E diretora da PAI hoje, né? E eu não sei, o nosso tempo está esgotado, tem tanta coisa para a gente conversar ainda. Sim. Você viu que a gente é bom de papo, né? Exatamente, vai falando, né, Você não é Gil? entrevista, é bate-papo, né? Exatamente. O podcast tem essa ideia de ser bate-papo. Bate-papo, conversar, né? E as coisas vão interessando para quem começa a nos ver, né, na internet. A pessoa não desliga, quer ver vai até onde vai. Até onde vai para saber, Então, eu agradeço muito sua presença aqui. E não sei se você quer falar mais alguma coisa. Tem alguma coisa que eu não perguntei? Não, eu é que agradeço, Gil. Eu agradeço a oportunidade que você está me dando e está dando à PAI também, de divulgar um pouco o trabalho, falar um pouco daquilo que nós fazemos e convidar a população mesmo a conhecer a PAI. A PAI é uma instituição que ela tem assim, um caráter de muita seriedade, né, de muita responsabilidade com aquilo que nós fazemos. E a sociedade de Araras, ela tem nos ajudado muito. Então, eu acho que a gente sempre coloca que nós retribuímos para a cidade de Araras oferecendo um trabalho de qualidade. Eu acho que isso é a maneira que a gente tem de estar retribuindo. E agradecer você, viu, Gil, pela essa oportunidade, pelo carinho que eu tenho por você. Você sabe disso, né? Sou voluntário da PAI, sempre fui. Sempre foi, sempre divulgou os nossos eventos, sempre divulgou aquilo que nós fazemos, nunca esqueceu de nós. Não. Eu acho que isso é muito importante. Esse ano só que eu não fui. A gente também não esquece de você, viu? Nunca esquecemos de você. Em tudo que a gente faz lá, a gente lembra, quando a gente fala da comunicação de tudo, a gente sempre lembra em você, viu? Você é uma pessoa que nós amamos muito, saiba disso. Obrigado. As suas despedidas, por favor. Eu agradeço
um bom dia para todo mundo e colocando aqui à disposição e dizer assim o carinho que a gente tem pela cidade de Araras e o carinho que eu tenho por você, viu, Gil? O carinho mesmo. Corta que eu preciso encerrar depois. Não deu. Cara, ficou tão bom, natural, fica tranquilo. Eu também acho, né? Tá tudo bem, cara. Nossa, faz parte. O Gil é muito importante para nós, ele sabe disso, nossa. E ele tem uma participação muito grande na PAI. Nossa, sempre incentivou muito. E a esposa trabalhou muito com a gente lá, né? Então isso, nossa, Nossa, deu o que fazer para continuar. nós nunca esquecemos dela também lá. Nunca. Todo mundo. E o Pedrinho vai dar. Tem que ir pro ar. Todo mundo que trabalha. Pedrinho vai dar o nome da escola para ela. Ah, mas isso vai ser, olha, isso vai ser uma honra. Uma escola estadual. Então, isso vai ser assim, ó, quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei tão feliz, eu falei, olha, isso é uma honra para Marli, o Gil. Nossa Senhora. Eu faço questão, né, no dia dessa inauguração de, sabe, quando tiver de estar assim, preparando alguma coisa, porque eu acho que, meu Deus, é Nossa. imortalizar a pessoa. Quer É encerrar? imortalizar. Bem, amigos do podcast Minha Araras, encerramos aqui. Espero encontrar com você novamente, com outros convidados, assim como foi tão importante aqui a vinda da Iraci Barbosa. Meu muito obrigado a todos. Até uma próxima e que Deus nos abençoe.